Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui pela PHPlex, que vem trazendo, além de tecnologia, agora mais conhecimento para você profissional. Eu sou Adam Amâncio e hoje o nosso tema da aula é colorimetria. Você sabe os fundamentos da colorimetria? Fica até o final dessa aula para você entender passo a passo, que eu tenho certeza que as informações que eu vou passar aqui para você vai agregar e muito nos resultados que você vai entregar para sua cliente. Bom, vamos lá. Colorimetria é o estudo das cores em qualquer situação. O estudo das cores ele acontece além dos salões, tá? O estudo das cores acontece dentro da publicidade, dentro da moda, da imagem pessoal de cada um. Mas para nós, o estudo das cores acontece de uma forma muito importante, porque cor se responsabiliza aí por 80, 90% do faturamento de qualquer salão. Para mim, como profissional, a base da colorimetria, ela é fundamental na entrega desses resultados. Infelizmente, muitos profissionais estão atuando na área, mas não têm esse conhecimento, que é um conhecimento básico, mas muito importante. E ele começa com um pilar muito básico, que são as cores primárias: azul, vermelho e amarelo. A partir das cores primárias, com a mistura igual para igual de cada uma delas entre si, nós temos as cores secundárias. Então vamos lá. Se eu junto vermelho com amarelo, eu tenho laranja. Se eu junto vermelho com azul, eu tenho o violeta. E se eu junto azul com amarelo, eu tenho verde. Por que funciona essas cores primárias e secundárias? Porque a partir delas, nós vamos ter acesso a uma estrela. Essa estrela, eu falo que é a estrela guia do profissional cabeleireiro, porque é a estrela de Oswald. Nós temos aqui as cores primárias e secundárias dispostas nesse formato. Então, nós temos, na parte de cima, nós temos as cores frias. Então, roxo, o azul e o verde. Na parte de baixo, nós temos amarelo, laranja e vermelho, que são as cores quentes. A junção dessas cores forma, então, a estrela de Oswald, ou um círculo cromático. Tanto a estrela de Oswald ou o círculo cromático, eles funcionam na mesma proporção. Quando eu falo de neutralização, essa estrela ou o círculo cromático vai funcionar como se fosse um espelho. Então, o que eu tenho de um lado se neutraliza com o que eu tenho do outro lado. Se eu tenho vermelho, eu tenho verde que neutraliza. Vice-versa, a mesma coisa. Se eu tenho verde, eu tenho vermelho que neutraliza o verde. Se eu tenho amarelo, eu tenho roxo que neutraliza o amarelo. O amarelo neutraliza o roxo. Por outro lado, se eu tenho um cabelo laranja e eu quero neutralizar esse laranja, eu tenho que entrar com azul. O azul vai neutralizar o laranja. O que é neutralizar? Simplesmente é você tirar visualmente esse tom indesejado. Uma cliente chegou aí no seu salão com o cabelo muito amarelado. Ela é loira e tem aqueles reflexos e estão bem amarelados por conta da oxidação da água, do sol ou de falta de tratamento. Como você vai neutralizar esse amarelo? Entrando com uma pigmentação que tenha violeta. Se eu tenho uma cliente que chegou no meu salão e ela está com o cabelo verde por conta de piscina, como que eu tiro esse tom esverdeado? Aplicando um pigmento vermelho. Mas não vai ficar vermelho? Não, porque é aí que acontece a neutralização. A neutralização feita equilibrada, ela não revela o tom que você está colocando para neutralizar, ou seja, não vai revelar o tom vermelho, apenas vai neutralizar para o tom que já existia no cabelo, sem o reflexo esverdeado. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre neutralização, como funciona a estrela de Oswald ou um círculo cromático, eu quero colocar para vocês como funciona e o que é altura de tom, fundo de clareamento e nuance. Altura de tom são as bases, tá? As bases naturais do cabelo. Então eu tenho do 1 ao 10 como altura de tom: preto, castanho escuro, castanho claro, castanho natural, loiro escuro, loiro claro, loiro muito claro, tá? Então eu tenho do 1 ao 10 é altura de tom.
Essa altura de tom, ela pode ser tanto cosmética ou natural. Isso tudo vai depender do cabelo que você tem aí na sua cadeira. Cada altura de tom tem o seu próprio fundo de clareamento. O que é um fundo de clareamento? É a cor revelada quando ela é exposta, quando ela é aberta. Ou seja, num processo de descoloração, a altura de tom ela vai ser modificada. Então, se eu tenho um cabelo que é castanho claro, assim que eu passo o pó descolorante lá com o oxidante que eu escolho, eu vou ter uma revelação de fundo de clareamento. Saio do pigmento aqui castanho claro e eu tenho um fundo de clareamento vermelho alaranjado. Isso acontece no processo de descoloração. Normalmente, no processo de descoloração, que eu quero um cabelo muito claro para um loiro platinado, um loiro perolado, eu preciso sair de um ponto e chegar pelo menos numa altura de tom 9. Então eu preciso chegar aqui, ó, no loiro muito claro. E qual o fundo de clareamento do loiro muito claro? Amarelo claro. Disso aqui para cima, eu consigo criar qualquer tom de loiro. Seja bege, seja dourado, seja acinzentado, seja um tom perolado, eu consigo criar qualquer tom. Mas para que isso aconteça, eu preciso passar por todos esses fundos de clareamento. Ou seja, quanto mais o cabelo for escuro, mais difícil de chegar nesse fundo de clareamento aqui. Quando não chega nesse fundo de clareamento, aí entra os processos de colorimetria, porque eu tenho que começar a neutralizar. A média do cabelo aqui no Brasil fica entre 4 e 5, tá? A média natural. Então fica entre o castanho e castanho claro. Vamos colocar um castanho claro como exemplo. Cabelo natural, chegou na sua cadeira e você precisa deixar esse cabelo numa abertura de tom 9, amarelo claro. Ou seja, você está no 5, você tem que pular 6, 7, 8 e 9, tá? Eu tenho que clarear 4 tons, certo? O primeiro tom a ser revelado, o primeiro fundo de clareamento a ser revelado, vermelho alaranjado. Depois essa mecha, ela vai ficando alaranjada. Com um pó descolorante, ela vai ficando alaranjada. Depois ela passa para o alaranjado amarelo e depois para um amarelo. Só que isso nem sempre acontece nesse formato. Às vezes eu quero chegar no amarelo claro, mas eu não consigo. E aí eu chego nesse laranja amarelado. Como que eu devo fazer para que eu tenha um tom legal em cima desse alaranjado amarelado? Trabalhar neutralização. Nesse caso, eu preciso neutralizar principalmente o alaranjado, que é o pigmento laranja. Lembra da estrela de cor? Deixa eu voltar aqui. O que acontece? Eu tenho na minha mecha agora esse tom e este tom. O meu maior problema nesse caso é laranja, porque ninguém quer laranja no cabelo, a não ser que seja uma ruiva. Mas a gente está falando de um loiro. Então, qual o tom da estrela? Lembra que eu falei que essa estrela de Oswald ela é uma estrela guia? Ela vai nos guiar para entender o tom que eu vou neutralizar o outro. Qual tom é o oposto do laranja neste caso? Azul. Então eu preciso entrar com esse pigmento, não que o meu cabelo vai ficar azul, mas ele vai neutralizar esse laranja e aí eu vou ter um fundo de clareamento amarelo. A partir daí eu consigo neutralizar, por exemplo, com violeta e entregar um cabelo claro sem resíduo de laranja, tá? Bom, até agora nós conversamos e falamos sobre pigmentos puros, ou seja, nós falamos sobre amarelo, sobre roxo, sobre verde, sobre azul, sobre laranja. Agora a gente vai entrar num outro assunto, que são as nuances, tá? Nada mais é do que o reflexo, nada mais é do que a cor fantasia que enxergamos no cabelo. Então, o que acontece? Se antes eu tinha do 1 ao 10 como base, né, como altura de tom, preto e 10, loiro claríssimo, agora os números eles têm um outro segmento. Esses números eles sempre virão após uma barra ou um ponto. Todo número que ele vem após um ponto ou uma barra, ele é uma nuance, ou seja, ele é um reflexo. Ele é um pigmento, mas eu enxergo uma outra coisa, certo? Então, ponto 1, eu tenho azul. O pigmento é azul,
mas o reflexo desse pigmento no cabelo, ele é acinzentado. Então, eu sempre vou falar ponto 1 como reflexo acinzentado. O ponto 2 é violeta. Eu sempre vou enxergar no cabelo irisado. Detalhe, algumas marcas, o ponto 2 pode ser mate, que é a mesma coisa que verde, é o pigmento verde. Isso difere de marca para marca. O ponto 3 é um pigmento amarelo, mas o reflexo dele é dourado. Ponto 4 é o pigmento laranja, mas o reflexo é acobreado. Ponto 5, ele é uma mistura de vermelho com laranja e ele forma o tom acaju, o reflexo acaju, que é o que a gente enxerga. O ponto 6 é vermelho, naturalmente enxergamos o vermelho mesmo. O ponto 7, marrom, também é uma cor neutra, então eu também enxergo marrom no cabelo, ok? E neste caso aqui, o ponto 8 é o verde e eu tenho a visão e o reflexo mate. Então, basicamente, qual que é a intenção de entender as ordens dos números antes do ponto e depois dos pontos? Simplesmente para vocês conseguirem ter uma leitura específica da coloração que vocês vão usar. Coloração ou tonalizante, lembrando. Mais um ponto aí a ser lembrado, cada marca pode mudar aí os seus números, nunca os números de altura de tom, nunca os números que vêm antes do ponto, mas os números que vêm depois do ponto, eles podem ter uma séria mudança aqui, ok? De marca para marca, então sempre estejam atentos à marca que você usa. Mas a teoria e a técnica da colorimetria, ela funciona para qualquer marca, independente se ela é nacional ou importada. Agora, nós vamos entender como que funciona a nomenclatura das caixinhas de coloração. Então, o primeiro número, sempre antes do ponto ou da vírgula, é a cor base, é a cor de altura de tom, que vai me dar se essa cor é escura, é clara ou se ela está num tom mais médio, ok? O primeiro tom, o primeiro número após o ponto ou a vírgula é a primeira nuance, ou seja, ela tem maior intensidade, ou seja, ela tem mais pigmento. Se eu tiver um terceiro número nessa composição, após o ponto, após a primeira nuance, eu tenho a segunda nuance e eu tenho menos intensidade nessa segunda nuance, mas ao mesmo tempo eu tenho profundidade. Se por acaso tiver mais um tom, isso quer dizer que eu também tenho esse tom, só que numa escala bem menor do que os anteriores. Se você tiver dúvida para ler esses números aqui nas caixinhas, deixa aí nos comentários que a gente vai criar um conteúdo específico ensinando vocês lerem cada número, cada barra, cada ponto e tudo mais. Pode dar alguma coisa errada na cor? Claro que pode. Por quê? Tem muito profissional que olha a cor na tabela de cor e acredita que aquela cor vai ficar exatamente aquele tom em cima de qualquer cabelo, quando na verdade não é isso que acontece. O que o profissional tem que levar em consideração quando trabalha com cor? Fundo de clareamento, se aquele cabelo ele tem estrutura suficiente para clarear a quantidade de tons que é necessária, qual é o tom que tem naquele cabelo, no comprimento daquele cabelo, é um tom cosmético? Não é um tom cosmético? Com certeza, com 100% de certeza que quando eu se trabalho em cima de uma base capilar natural, eu tenho resultados mais, entre aspas, né, mais fáceis. Porque eu estou trabalhando numa base natural. Mesmo assim, eu tenho os problemas de fundo de clareamento. Cada cabelo, ele revela o seu próprio fundo de clareamento. Nós temos uma base? Temos, mas é aquilo que a gente já falou em aulas passadas. A estrutura do fio pode ter vários tipos de pigmento. Isso a gente só descobre quando a gente começa a descolorir um cabelo. São 3 tipos de melanina que nós temos no cabelo. Eumelanina, que são responsáveis pelos tons escuros. Então ela tem um forte pigmento azul, preto e marrom. Então os cabelos que têm essas tonalidades têm uma maior concentração de eumelanina. A feomelanina é responsável pelo pigmento amarelo. Então, os cabelos que eles são mais claros, mais loiros, têm maior quantidade de feomelanina.
E por último, nós temos a tricosiderina, que é responsável pelos pigmentos avermelhados e laranjas, as ruivas, né? Então, as ruivas, elas têm um potencial e uma quantidade de tricosiderina muito maior. Então, cada fio tem a sua quantidade específica de cada pigmento. Então, eu posso ter mais eumelanina, menos feomelanina e um pouco de tricosiderina. Ou o contrário. É por isso que é difícil clarear cabelo. Cada cabelo vai revelar um certo tom. Cada cabelo tem ali um pouco mais de avermelhado, um pouco mais de alaranjado ou um pouco mais de amarelo. Agora, o cabelo tem uma cor cosmética, aí o problema é um pouquinho pior. Por quê? Eu estou trabalhando em cima de uma base que não é natural, ou seja, eu tenho pigmentos cosméticos ali. Cada marca trabalha com a sua linhagem de pigmentação da coloração. Então tem marca que a pigmentação é marrom, tem marca que a pigmentação é azul e por aí vai. Então tudo isso dificulta um pouco o nosso trabalho. É por isso que o profissional ele tem que entender realmente como funcionam as cores, a mistura das cores, né? Se eu coloco uma cor X em cima de uma cor Y, qual cor vai ser revelada? Eu consigo neutralizar esse tom? Eu não consigo? Mas é mito essa questão de que a cor que está na tabela é a cor que vai se revelar no cabelo, em cima de qualquer cabelo. Bom, então até agora nós falamos sobre clarear os cabelos, colorir, sobre fundo de clareamento. Mas e quando eu tenho que retornar? Eu posso ter uma cliente que é loira e ela quer voltar ao seu tom natural, ou seja, eu tenho que retornar aqui. Eu posso ter uma cliente que ela tem essa altura de tom e ela quer um tom alaranjado, por exemplo, um ruivo, então eu também tenho que retornar. Como que isso funciona? O nome dessa técnica é repigmentação. Quando eu vou clarear os cabelos, eu não saio da altura de tom que eu tenho, natural ou cosmética, e eu tenho que subir clareando. Naturalmente, eu tenho todos esses fundos de clareamento. Quando eu vou retornar essa cor, eu também tenho que levar em consideração o fundo de clareamento. Então, se eu retirei esse fundo de clareamento, quando eu tenho que retornar, eu tenho que repor esse fundo de clareamento. Por quê? Simplesmente porque se eu tenho um cabelo na altura de um 10, com um fundo de clareamento amarelo muito claro, e eu quero voltar para o 4, eu não posso jamais simplesmente pegar essa coloração número 4 e aplicar em cima de uma altura de tom 10. Eu não tenho estrutura para receber essa cor. Então, além de não ter a fixação desse pigmento, eu também vou começar a ter um desbotamento extremamente pesado e eu vou ter aí um reflexo indesejado, que normalmente se dá um reflexo esverdeado, que ninguém quer. Se o caso é o caso que nós vamos ter na próxima aula, que vai ser uma aula prática, eu tenho um cabelo que ele está nessa altura de tom, ele foi descolorido e eu preciso retornar, mas eu não quero retornar ele para o natural da minha cliente, que é um 6. Eu preciso retornar numa altura de tom que me dê base para criar um ruivo. O ruivo, ele é derivado do laranja. Eu preciso retomar esse cabelo, repigmentar esse cabelo claro com pigmentos alaranjados. Então, antes de qualquer ação, antes de qualquer coloração e qualquer pigmento, eu preciso refazer aqui, ó, o fundo de clareamento. Então, primeiro ponto, eu vou retomar aqui, ó, com alaranjado amarelo, para devolver pigmento alaranjado. A partir daí, eu já preparei esse fio para receber um pigmento totalmente laranja. E aí eu entro com a cor final dessa cliente. Agora, com exclusividade para você que está assistindo esta aula de cor, eu e a PH Plex tem um desconto super especial para você adquirir esse produto. É simples e fácil de usar. Acesse o nosso site que está na descrição e use o cupom ACADEMIA. Aproveitem! Bom, gente, essa foi a nossa aula de início à colorimetria. A próxima aula vai ser super interessante porque vai ser prática. Eu vou mostrar os detalhes para vocês de como repigmentar um cabelo usando todos os passos e os pilares de colorimetria para se ter um cabelo extremamente saudável com uma cor incrível. E não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com alguém que você sabe que precisa conhecer um pouquinho mais sobre colorimetria.
Lembrando, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, curte nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e a gente tem um encontro na próxima semana. Tchau, tchau!